Ao nome de Jesus, seja toda honra, toda glória, toda adoração. Nós estamos aqui por causa dele, não estamos aqui por causa de uma religião, porque hoje é domingo e a gente tem que ir para a igreja. Nós estamos aqui porque conhecemos um evangelho verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos com ele um relacionamento, não uma religião, onde aquilo que ele nos fala, nós submetemos de coração, por amor e não por obrigação. Esse lugar que você tem vivido, esse é o evangelho de Jesus. Ele veio aqui nessa terra e com a vida dele mostrou para cada um de nós que podíamos andar aqui nessa terra agradando o nosso Pai em primeiro lugar, buscando o reino de Deus e a sua justiça e tendo todas as demais coisas nos sendo acrescentadas dia a dia conforme nós necessitamos. Hoje, o que você precisa na sua vida hoje não é o que você precisou há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Por isso, você precisa conhecer um Deus hoje, um Deus que está aí com você na sua necessidade de hoje, a necessidade que vai surgir amanhã com seu filho, no mês que vem, no ano que vem, com seu casamento, seja o que for. Dia a dia, você anda com Deus nesse lugar de reconhecimento. Eu preciso é de conhecer o meu Pai de amor. Um Pai que já tem tudo preparado para cada um de nós. Não somente para você, mas para os seus filhos, para a sua família. Um Deus de paz. Um Deus que está conosco nos momentos mais difíceis, quando nós mais necessitamos. Você tem um Deus com você, que você precisa conhecer e reconhecer no seu coração. Que o que você precisa não é uma religião, para ter desencargo de consciência. Hoje eu fui lá na igreja. Não, você tem um relacionamento com seu Deus durante a sua semana, fazendo boas escolhas, de agradar a Ele, mais do que tudo, mais do que as pessoas, mais do que você mesmo. Você decide agradar o seu Deus. E como que você conhece a vontade de Deus? Aquilo que Ele nos revela pelo Espírito Santo nessa palavra. A palavra do nosso Deus, revelada pelo Espírito Santo, no tempo que você tira na sua vida para estar na presença do seu Deus, é a força que você tem para passar por qualquer diversidade, qualquer dificuldade e adversidade, seja em que área for, seja na área dos seus sentimentos, seja os problemas externos, sejam as pessoas que se levantam contra você, seja o que for. Esta palavra revelada pelo Espírito Santo no seu coração, lá, sozinho, quando fechada a porta do seu quarto, você ora ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que te vê em secreto vai te recompensar com uma direção para a sua vida. É isso que faz a diferença. O ouvir a Deus é direito de todo filho. O ouvir o Pai, de reconhecer a voz do Pai, é seu direito como filho. O que você faz com essa grandeza dessa revelação que o Espírito Santo quer mostrar para você? Na hora do nosso problema é que nós mostramos realmente se nós conhecemos a Deus ou não. No início desse ano eu passei um problema muito grande lá na minha família. E quando aconteceu aquele problema, uma semana antes, Deus me deu uma palavra que foi a força para me poder passar dia a dia diante daquela adversidade. E quando aconteceu, eu sentei com os meus filhos e Deus falou comigo: vocês vão sair fortalecidos dessa situação. Porque aos olhos humanos era uma situação desesperadora, sim, que muitas famílias não conseguem suportar. Mas eu lembro até hoje, o dia que eu sentei com eles foi num domingo. E eu instruí a eles aquela condição que o Espírito Santo já tinha me dado, de uma semana anterior àquele acontecimento. E à noite eu estava aqui, sentadinha com eles aqui. Foi um momento muito difícil, mas que nós vencemos com a força do nosso Deus, sendo por nós, não na força natural que você tem, que você tenta de todas as maneiras, com a sua força, manter alguma coisa nessa terra ou resolver os seus problemas. É Deus que está aí por você, mas você precisa dar espaço a Ele na sua vida, para Ele te ensinar quem realmente Ele é. O Deus que ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. A minha situação naquele momento era realmente uma condição que não existia aos olhos naturais uma solução. Mas o nosso Deus sempre nos surpreende com a condição dele. E ele foi a minha força e a força dos meus filhos dia a dia,
dia a dia, dia a dia, dia a dia, até aquela situação se resolver. E o que ficou? A experiência. É um evangelho vivido diante dos seus filhos. É o que vai guardar eles quando eles chegarem a realmente terem condição de tomarem as próprias decisões na vida. Não é trazer eles aqui na igreja simplesmente. É o evangelho que você, pai e mãe, vive diante dos seus filhos na hora dos seus problemas. Porque na hora do seu problema é que você mostra para as pessoas aquilo que você realmente crê. Aqueles princípios que estão estabelecidos no seu coração, que diante do seu problema, você simplesmente não abre mão deles. Porque não existe outro lugar para você vencer, a não ser permanecer naquilo que Deus já te falou. Então não desista da palavra. A palavra de Deus é a força que você tem, é a segurança que você tem. Sem a palavra revelada pelo Espírito Santo no seu coração, você é fraco, você é derrotado, você não tem força alguma. Porque a palavra de Deus é que cria as condições onde não existem, para o seu problema se resolver. Por isso confia de coração nessa palavra, dia a dia. Às vezes vai ter dia que você não vai confiar. Isso é normal para qualquer um. O que você faz? Volta para a presença do seu Deus, para o Espírito Santo confirmar no seu coração as palavras que Ele já te deu. E quando Ele confirma, isso traz uma força para você e um novo ânimo, porque o maior inimigo daqueles que estão permanecendo na palavra é o desânimo. Ah, não vai dar certo. Não, já tem tanto tempo. Só que quando você vai para a presença do seu Deus e começa a adorar a Ele, e trazer à memória aquilo que Deus já te falou a respeito da sua situação. Aquilo te enche de uma força sobrenatural, de uma força que é além do natural dos seus sentimentos e das suas emoções. Porque nós estamos aqui nesse mundo. Temos um homem natural que é dessa terra aqui e vive somente nos 5 sentidos, não é? Segundo aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu enxergo, aquilo que eu consigo pegar. Este é o homem natural. Mas também dentro de você existe um homem espiritual. E ele, é através dele que você se relaciona com Deus. E essa palavra que nos garante que quando o nosso espírito está forte, ele tem a condição de fazer morrer os feitos da nossa carne. Se você andar no espírito, você jamais vai satisfazer a vontade da sua carne. Vamos ler aqui, Gálatas 5,16. Para você saber que está escrito que você pode se apegar a essa palavra, que existe esperança para você, assim como existe esperança para mim. Quando eu erro, existe um lugar que eu posso almejar na minha vida, de certeza que se eu andar no Espírito, eu não vou satisfazer as vontades da minha carne. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no e jamais satisfareis a concupiscência da carne, as vontades da carne. Porque a carne milita contra o Espírito Santo, a sua carne, as suas vontades. E o Espírito Santo contra a carne, porque são opostos entre si. Tudo que Deus quer na sua vida, a sua carne vai querer o oposto disso. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, graças a Deus que existe esse mas, se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis mais sobre a lei do pecado e da morte, que não dava outra opção para a pessoa, além de viver somente no pecado. Mas em Cristo Jesus, a lei do pecado e da morte foi vencida pelo sangue que Jesus derramou na cruz por cada um de nós. E Ele nos mostrou um novo e vivo caminho que nós podemos viver agora nessa terra, em obediência àquilo que Ele nos instrui a fazer. E não mais só segundo os meus sentimentos, só segundo os prazeres da minha carne. Entenderam? Vamos deixar o Espírito Santo confirmar no nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir. Porque não é o muito falar. O que depende é você acolher no seu coração uma palavra que seja falada aqui. Se você acolher no seu coração, como sendo uma palavra não vinda somente de homens, mas uma palavra vinda de Deus para a sua vida, isso vai produzir vida para você. Isso vai produzir fruto para você. Na hora que minha mãe falou ali das crianças, é claro que o coração da gente se derrama, né?
Então, essa semana a gente vai receber, primeiro vamos fazer a reunião com os pais de mais 21 crianças. Com isso, estaremos servindo no NAVE agora 84 crianças diariamente aqui nesse lugar. E tem sido um privilégio para cada um de nós. Eu posso identificar aqui os pais, as mães de algumas crianças aqui do NAVE. E isso é maravilhoso de se ver. De saber que aquilo que tem sido colocado no coração delas, não somente, eles não vêm aqui só para brincar. Eles vêm aqui para serem servidos em amor, que é o propósito principal dessa obra aqui. Não está escrito lá fora? Esta obra é o quê? O amor de Deus demonstrado. Porque o que nós vemos nos dias de hoje é assim, eu faço bem se eu for reconhecido. Olha, eu faço bem para as pessoas porque daqui 2 anos eu vou sair de candidata vereadora aqui nessa cidade, então as pessoas já têm que ver que eu faço bem. Esta é a maneira do mundo pensar. Qual o reconhecimento que eu vou ter em fazer o bem para as pessoas? Só que o amor de Deus não é dessa maneira. O amor de Deus não faz para ganhar alguma coisa em troca. O amor de Deus faz porque é o amor de Deus demonstrado em cada um de nós. Então, todos os funcionários que trabalham aqui no NAVE sabem muito bem qual que é o propósito principal disso aqui. As crianças não vêm aqui só brincar, fazer para casa e não sei o quê. Eles vêm aqui serem servidos e receberem do amor de Deus, que é essa semente que minha mãe falou, que certamente vai florescer e dar fruto. Já tem dado. Em 1 ano de funcionamento do NAVE, nós podemos colocar uma a uma, cada criança que teve o comportamento mudado, cada criança que teve avanço lá na escrita, na leitura, seja o que for. Coisas naturais, mas muito mais o que tem sido colocado no coração delas. Dando a elas uma possibilidade de um novo futuro. É isso que nós cremos. Todo o esforço que nós fazemos é com esse propósito, de dar a elas a possibilidade de sonharem muito mais alto do que a limitação, talvez, das famílias que colocaram nelas aquela condição de pensar muito pequeno, porque Deus não tem limites nas coisas deles. Em tudo que concerne às coisas de Deus, não existe limite. Somos nós que colocamos os limites em Deus, com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de pensar, na nossa maneira da gente sempre ficar preso ao nosso passado, às coisas que já aconteceram, e tomar as coisas que já aconteceram na nossa vida como desculpa para não prosseguir. Só que Deus nunca faz isso. Deus está sempre à frente. Deus não está lá atrás te chamando para você ficar curtindo o seu passado. Ele está te chamando para você sempre avançar. Ele está já na frente e te chamando para esse lugar. Vem, vem, vem. Vai deixando o peso todo aí para trás e vem. É assim que ele faz conosco. É o Pai que enxerga como é visionário, né? Que tem uma visão muito ampla. Muito mais do que nós, que a gente só enxerga a nossa própria condição, pequenininho, limitado, preso àquela condição nossa ali, bem pequena. Só que Deus quer te tirar aí desse lugar. Quando você passa tempo com Ele, Ele mostra o grande que Ele já preparou para cada um de nós. Muito maior do que a gente possa imaginar ou pensar. Porque a gente anda com Deus assim. A gente começa a conhecer a Deus, ouvir a voz dEle, e Deus vai requerendo de nós uma obediência àquilo que Ele está nos falando, não é? No dia aqui da vigília dos jovens, o Alan falou um pouquinho com os jovens que estavam aqui, e na ministração, que foi a primeira coisa da vigília, ele falou a respeito disso. Quando você tem um filho que você fala para ele obedecer, vai lá e arruma o seu quarto, vai lá e faz isso, e ele não obedece. E ao invés de obedecer, ele chega para você, nossa, pai, você é um pai maravilhoso, você é o melhor pai do mundo. Ao invés de obedecer, ele tenta convencer o pai só com palavras. E ele explicou que Deus não quer que nós sejamos dessa maneira. Quando você abre os seus lábios em adoração, Deus, Jesus, eu te amo, o Senhor é tudo para mim, o seu nome é glorioso, o seu nome é soberano. Isso tem que ser acompanhado de uma vida de obediência a Deus, porque senão a sua adoração e a minha também vai ser muito vazia. E realmente o período de adoração e louvor vai ser a pior parte do culto. Porque o que Deus quer de nós é a obediência do nosso coração, é o que é mais importante para Ele. Enquanto eu estava aqui, Deus falou assim comigo, Deus honra as suas decisões,
tomadas em obediência à palavra dele. Então, Deus honra a decisão que você toma, mas baseado na palavra de Deus, e não baseado nos seus sentimentos, ou aquilo que parece ser a solução momentânea, para você ficar livre daquela pressão que você está sofrendo, para tomar logo uma decisão. Então, a nossa vida é feita de decisões, não é? Pensa bem na sua vida. Um dia você decidiu com quem que você ia casar. Um dia você decidiu qual que seria a sua profissão, para qual vestibular você prestaria. Um dia você decidiu se separar. Um dia você decidiu isso, decidiu aquilo, decidiu ter filho. As nossas vidas são baseadas nas decisões que nós tomamos. Algumas decisões certas e outras decisões erradas. Só que Deus quer nos instruir nesse lugar, porque Ele honra a decisão que você toma na sua vida, baseado nos princípios que Ele mesmo já estabeleceu nessa palavra. Então, há 4.000 anos atrás, Deus criou a primeira família e ali estabeleceu como deveria ser para o homem e para a mulher aqui nessa terra. Ele abençoou o primeiro casal e sede fecundos, enchei a terra, e aí começou a humanidade. Somos nós. Se a gente voltar a sementinha lá longe, avô, vai chegar em Adão e Eva. Se você não crê assim, infelizmente, você precisa acreditar no que a palavra diz e não no que o mundo diz a respeito de Deus. Porque a verdade do que Deus é para você e aquilo que Ele quer se tornar já está escrito aqui nessa palavra. Você não precisa ir muito longe. Se você não tem uma Bíblia, é facinho, só comprar na livraria. É difícil conhecer a Deus? É? Não. Depende do que, então? Unicamente de você reconhecer no seu coração do que você realmente precisa na sua vida. Como que você vai tomar uma decisão correta, de acordo com os princípios de Deus, se você não conhece os princípios que Deus estabeleceu para você e para mim? Então, princípio é o quê? É algo construído e fundamentado dentro de cada um de nós, que simplesmente a gente não abre mão, vou desistir do meu princípio, porque as pessoas estão me pressionando, ou porque a situação é tão difícil que eu vou abrir mão do princípio que está aqui dentro do meu coração. Então, por isso que a palavra de Deus fala que é como se fosse uma guerra mesmo. Diariamente você tem uma guerra, porque é uma guerra contra você mesmo, que é o seu homem natural, que é influenciado por tudo que se passa ao redor de você aqui nesse mundo. E contra este homem natural existe o homem espiritual, que é onde o Espírito Santo de Deus habita, disponível para você, para te ensinar e te ajudar. O mais incrível é, tudo que Deus te falar para fazer, Ele mesmo te dá a condição de fazer. Você nunca vai estar sozinho. Então já existe esperança, não é? O que precisa da minha parte? Reconhecer que eu preciso dessa ajuda. Reconhecer que eu preciso sair daqueles lugares na minha vida que não agradam a Deus. Reconhecer que eu preciso da direção dEle para tomar as decisões de um Deus que já conhece todos os meus dias aqui na terra. Ele sabe se a decisão que você está prestes a tomar vai ser um caminho de vida ou de morte para você. Ele já sabe. E sabe muito bem. E o maior desejo dele é que você dê ouvidos à voz do Espírito Santo para ele te mostrar. Para você não tomar as decisões da sua vida sozinho e depois lá na frente se arrepender. Porque você tem uma vida só. Você não tem uma segunda chance de você vir reencarnado de um outro jeito, em um animal ou não sei o quê. Você só tem uma chance, você só tem uma vida para você fazer boas escolhas e boas decisões enquanto você está vivo aqui. Depois que morreu, acabou a sua chance. Então, nós temos que ver prudentemente como nós temos andado e o que temos semeado na nossa vida. Porque aquilo que nós estamos semeando é aquilo que nós vamos colher, não é? Quem semeia feijão vai colher o quê? Arroz, a laranja, não sei o quê? Não. Já é o curso natural da semente, porque nela carrega a vida daquela semente ali,
da laranja, ou do feijão, ou do arroz, ou seja o que for. Do mesmo jeito, aquilo que você semeia aqui nessa terra, se a semente que você tem semeado é mágoa, é rancor, é falta de perdão, é ira, é discórdia, é contenda, seja o que for, o que você vai colher disso que vocês têm semeado? Você fala, não, isso aí não vale não, porque eu vejo fulano de tal procedendo todo errado e a vida dele é uma maravilha. Não se fala aqui nessa palavra quantos anos vai gastar para a semente germinar. Só fala e te dá a garantia que aquilo que você semear, certamente você vai colher, enquanto você estiver vivo aqui nessa terra. E isso, graças a Deus, é verdade com relação àquilo que você semeia em obediência a Deus. Porque aquele que semeia na justiça de Deus, segundo a palavra de Deus, ele vai colher vida, não somente aqui, mas vida eterna. Porque aquilo que nós fazemos aqui nessa terra, conforme a palavra de Deus, é eterno. Porque a palavra de Deus é eterna. Então, se você obedece a Deus, você vai colher nessa vida, os frutos nessa vida e também na que está por vir. O galardão que vem da parte de Deus. Quando você chegar na presença do seu Deus, você vai conhecer o seu Deus por aquilo que você experimentou do evangelho verdadeiro. Eu conheci o meu Deus como meu Pai. Eu conheci o meu Deus como um Deus que nunca me desamparou na hora da minha maior adversidade. Ele estava lá comigo, me ofereceu os braços de amor dele. E com a força dele eu venci, eu venci, eu venci, eu venci. É isso que você vai levar para o céu. O tanto que você conheceu a Deus aqui, deu abertura no seu coração para Ele te mostrar quem Ele é, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Deus que esteve lá com Abraão, com Davi, com todos esses relatos verdadeiros que foram deixados aqui, como um testemunho verdadeiro, que você pode andar com Deus da maneira que esses homens andaram. Então, a palavra de Deus é a maior riqueza que nós temos e nós não devemos desprezar essa palavra. A palavra de Deus é a força que você tem para passar pelo problema que vai surgir amanhã que você nem sabe qual que é. Então, Deus quer falar com você de várias maneiras, através de sonhos, através de visões, através de uma confirmação no seu coração, através de um discernimento a respeito de uma pessoa que você conhece só a aparência dela, e Deus conhece o coração e as intenções do coração. Então, Deus quer guardar a cada um de nós como um filho, aquele pequenininho que precisa de cuidado, que não sabe se portar nesse mundo, sem a instrução de Deus, sem o conselho do Pai. É esse Pai de amor que quer se revelar a cada um de vocês, a mim, aos meus filhos. Umas 2 semanas atrás eu passei outra dificuldade agora com Davi, específico, numa situação lá que há muitos meses já estava trazendo muita pressão sobre ele. Eu vi aquilo, Deus, preciso de um auxílio. E Deus me deu uma instrução do que fazer, mas na hora que estava passando aquela dificuldade, Deus me lembrou de uma situação. Depois de mais ou menos 2 anos que eu casei, um dia eu estava num local e entreguei meu coração a Deus e Deus falou assim comigo: sou eu que te concedo filhos segundo a minha vontade. E ali eu permaneci naquela palavra e depois de um tempo eu engravidei e eu fiz aquele exame da farmácia. Na hora que eu fui e fiz o exame e olhei lá o resultado que era positivo, Deus falou comigo: essa criança vai se chamar Davi. Mesmo antes de eu saber, que as mães que estão aqui sabem muito bem, só depois de 3 meses que a gente fica sabendo o sexo do bebê. E diante daquela situação agora, o Davi está com 12 anos, Deus me fez lembrar essa situação e ele falou comigo: eu chamei Davi pelo nome dele, Davi é meu. E essa palavra eu fui falando e Deus me deu uma direção do que fazer naquela situação. E eu tomei aquela decisão, conversei com meu marido, e em concordância com ele, nós tomamos uma decisão que foi o melhor para ele. Então, tudo que Deus faz, está vendo que permanece? Porque o que é que o mundo ensina? Você cria os seus filhos para o mundo. Você cria os seus filhos para o mundo. Quantos já ouviram isso? Eu já ouvi várias mães falando isso. E você, cria o seu filho para quem? Eu crio os meus filhos para conhecerem o mesmo Deus que eu conheço. Eu crio os meus filhos para eles conhecerem um evangelho que pode tirar eles de qualquer dificuldade.
Eu crio os meus filhos para eles fazerem boas decisões na vida deles. E isso, para poder fazer isso, é fácil. É com o custo da sua própria vida. Você teve filho porque você foi obrigado? Então agora cuida do filho que foi confiado a você, da maneira que Deus quer que você cuida dos seus filhos, com muito, muito e mais um pouquinho mais de esforço. Esforço da sua parte para obedecer a Deus e mostrar para eles um caminho verdadeiro que eles podem andar. Vai chegar um momento que eles vão decidir, sim. Já está chegando, né? Em algumas situações que eles não estão na minha presença, eles já têm a condição de decidir o que realmente eles querem fazer, né? Então, essa é o curso normal dessa vida, vamos dizer assim. A vida em Deus é individual. E aqueles que você influencia com a sua vida, quem você tem influenciado com a sua vida? A ninguém, porque na hora que as pessoas me pressionam, eu faço igualzinho elas fazem. Tudo bem, você tem essa condição de escolher, mas Deus não te chamou para esse lugar. Deus te chamou para um lugar muito mais alto, de mostrar com a sua vida a luz que Ele já é para você, a luz que Jesus já é para você. Quando Ele esteve aqui na terra, Ele falou, eu sou a luz do mundo. Se apagar todas as luzes aqui, e acender só uma luzinha, a gente vai ver a força que existe nessa luz. É uma luz que brilha nas trevas, aonde você está, mesmo que não tenha ninguém que ame a Deus e obedeça a Ele. Você vai ser essa luz que brilha. E vai ser visto, o seu procedimento vai ser visto. A maioria das vezes as pessoas não compreendem. Mas muitas das vezes as pessoas vão querer saber. Por que que você é diferente? Por que que você tem alegria, sendo que você não faz o que todo mundo faz? Por que que você tem uma família estruturada, sendo que você não faz o que a maioria das mulheres fazem? Entendeu? Por que que você é bem-sucedido no seu emprego, se você não faz como todo mundo faz? Aquele jeitinho brasileiro, né? Jeitinho brasileiro é só coisa aqui desse mundo, viu, irmãos? Achando que o jeitinho brasileiro é Deus te abençoando, não. Passar as pessoas para trás não é Deus te abençoando, não. Pode saber. Porque Deus está o tempo inteiro conosco. Ele vê o nosso procedimento. Antes de chegar nos nossos lábios, não é assim que fala a palavra? Ele já conhece o que a gente ia falar. Então não tem como esconder nada dele. E o mais importante de tudo, ele vê o nosso coração. A nossa aparência vale muito pouco. Não adianta tratar lá a pessoa bem se no seu coração existe tanta coisa lá dentro. Por isso que Jesus comparou, né, os religiosos, né, com o sepulcro caiado. Quando a gente vai em muitos enterros, a gente sabe muito bem o que está lá dentro, né? Os ossos, tudo podre. E Jesus comparou aquele que tem somente uma aparência, mas que dentro dele, ele decide não tratar com os sentimentos com relação às pessoas. Ou seja, o que for, não somente com as pessoas, com você mesmo. Você decide não tratar com esses sentimentos. E você acha que só uma aparência, você ter uma aparência diante das pessoas já é o suficiente. Só que para Deus não é. Porque o você real é o você por dentro. E na hora dos seus problemas é difícil de esconder quem você realmente é. Então, por isso que Deus está nos chamando para dia a dia. Não é que amanhã você vai sair daqui, amanhã, no passe de mágica, você é a pessoa perfeita. Não existe ninguém perfeito, nem quem ministra aqui, nem ninguém. Existem pessoas que reconhecem, eu preciso de mudança. Nessa área aqui e também nessa. E nessa aqui que eu nunca, minha vida inteira eu fui deixando de lado assim, não quero lidar com ela. Mas chega um momento que você fala, não, Deus, eu quero que o Senhor entre também aqui nessa área. E ali você passa a experimentar uma liberdade que você nunca experimentou. Porque você mesmo é que segurou aquela área ali da sua vida. Quando seu pai queria que você entregasse para ele. É o quê no seu coração? É um medo? É o quê?
uma falta de perdão, uma amargura, uma falta de sabedoria, de se portar, uma falta de discernimento, de ser enganado por todo mundo. Isso é fraqueza. Porque o discernimento é direito do Filho de Deus, porque Deus já conhece o outro. Então Ele quer dar a se revelar o coração da pessoa para guardar você. Eu lembro muito do testemunho de uma irmã que é muito minha amiga. E ela estava noiva de um moço. Aí um dia ela orou, Deus, me mostra o coração dele. E Deus mostrou, ela não pediu. E o que Deus mostrou para ela, ela não gostou. E ela não casou com aquele moço. Então nós somos muito enganados pela aparência das pessoas, como as pessoas te tratam. Às vezes você está tão machucado, né? E vem uma pessoa e te faz o bem, e você se sente tão importante. Mas qual que é a intenção daquela pessoa em te fazer o bem? É o que mais a gente tem visto aqui. Raramente as pessoas doam alguma coisa, não estou falando aqui do ambiente da igreja, estou falando pessoas de fora, sem que elas tenham algum reconhecimento ou algum retorno por aquilo que elas estão doando. Por isso que em Mateus 6 fala, né? Quando você for ofertar ou for doar alguma coisa, que a sua mão esquerda nem saiba o que sua mão direita está fazendo. Porque se você tem o reconhecimento dos homens, você já recebeu a recompensa. Busca o reconhecimento de Deus, porque Ele é que sabe recompensar aquele que honra a Ele, em contrário ao procedimento aqui desse mundo. Por que você está se doando aqui? Doa um monte de coisas para o Cantinave, doa o seu tempo, mas doe com a motivação correta no seu coração, para aquilo que você está contribuindo, não somente para ser visto, porque ser visto pelos homens realmente não importa aqui nessa vida. O que realmente importa é você agradar a Deus e ter no seu coração um lugar de agradar a Ele em primeiro lugar. É um lugar muito... É de uma paz, é um lugar sem peso esse, sabe? Porque você não vive mais preso às pessoas. Deus quer que a gente viva assim, não que você vai desprezar todo mundo, não. Mas não dar mais o poder das pessoas destruírem você, destruírem sua vida, traírem a sua confiança, de tratarem, te ofender o tempo inteiro. Porque a pessoa que não tem o amor de Deus, ela não consegue transmitir esse amor. Nem você mesmo. Se você não experimenta o amor de Deus, você não consegue amar nem aqueles que estão lá pertinho de você. Porque o amor de Deus é sem interesse. O amor de Deus ama, independente do que a pessoa é, do que está fazendo para você. Então é um lugar muito diferente, por isso pode colocar a imagem, que está em Romanos 12:2, que fala assim, abre lá para você depois ter força e saber que existe essa palavra. Que aí quando você estiver fraco, você volta na palavra e sabe que aqui está a garantia do que está escrito. Está escrito, Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos por partes aqui. Não vos conformeis com este século. Na Bíblia King James fala, não vos amoldeis. Então eu trouxe algumas imagens ali do que é o molde, é uma coisa mais simples do mundo. Você tem ali aquele moldezinho, ali no caso sabonete. Então, se a gente colocar ali, vai sair todos iguais. Tudo bonitinho ali, tudo igual. Olha lá, tudo igualzinho, mas teve um ali diferente, né? Tudo igualzinho e caminhando para a mesma direção. Então, a palavra diz, não vos amoldeis. Não se torne só aquele moldezinho ali igual, como se fizesse 1000 cópias de um mesmo molde. E a última. Olha lá, tudo igualzinho, mas teve um ali corajoso, de ser o diferente. Na verdade, o corajoso é o que decide não se amoldar a esse mundo. Então, o mundo que nós vivemos tem a concepção do que é casamento, do que é namoro, do que é ficar, do que é sexo, do que é tudo. Todos os assuntos concernentes à nossa vida, existe uma maneira do mundo pensar. Só que nós vivemos num mundo que jaz no maligno, onde tudo concernente a esse mundo é governado e ditado por uma mente maior, que é o nosso maior inimigo. Então você tem um inimigo que te odeia só pelo fato
de Deus te amar. Acho que se resume a isso. O diabo te odeia tanto por Deus ter decidido nos amar e criar um caminho de volta para o nosso Pai através da vida de Jesus que foi entregue por nós. E esse mesmo inimigo, ele vem contra as nossas vidas com 3 propósitos: para nos matar, para nos roubar e nos destruir. Ah, você está fazendo muito drama concernente a isso aí. Mas essa é a verdade, é o que a palavra de Deus diz. E uma das armas maiores que o diabo usa para nos convencer e nos amoldar a esse mundo é o engano. Ele mostra um jeito, não, mas isso aqui vai dar certo para você. Não tem problema nenhum você fazer isso, não. Depois você pede perdão a Deus, Deus te ama. E assim vai enganando a nós, filhos de Deus, com essas sugestões, com um único propósito, de nós nos tornarmos todos iguaizinhos, amoldados à maneira de pensar desse mundo, deixando de lado o princípio que Deus já estabeleceu dentro de cada um de nós, como sendo a verdade, concernente a tudo que se refere à sua vida. Existe uma verdade que Deus diz a respeito de você hoje, e muitos de nós já conhecemos. Só que, por causa dos nossos dias, os dias que nós vivemos, que é uma apelação geral para nós sermos reconhecidos, não é? O que as pessoas mais querem hoje? Serem reconhecidas. Nossa, como ela é bonita. Nossa, olha o cabelo dela. E vai lá nas redes sociais, né, que é o mundo digital que nós vivemos, e coloca um monte de filtro, igual a Cristiane fala. E ali nós somos iludidos a termos uma vida só baseado naquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos. Ontem, sexta-feira, eu estava com o Davi, a gente estava lá em casa sozinho, e ele falou: mãe, vamos assistir um filme. Eu falei: vamos. E o filme falava exatamente isso, era uma crítica à maneira de viver só num mundo digital, ao invés de termos consciência do que realmente importa é a nossa vida real, e não o mundo digital. E hoje nós vemos, né, várias campanhas falando dos pais para darem atenção para os filhos. Quando está brincando com o filho, deixe seu celular de lado, né, porque é um apelo muito grande essa condição que nós estamos vivendo hoje. Só que Deus fala o quê? Para nós atentarmos na condição do nosso coração. E ali Ele vai dando, ampliando cada vez o nosso entendimento a respeito de tudo. A respeito de quem você é como esposa, quem você é como filho, quem você é no seu emprego. E Deus quer transformar aquilo que nós pensamos a respeito de tudo que concerne a nossa vida, para não sermos conformados com este século, mas transformados pela renovação da nossa mente. E se eu deixar o Espírito Santo fazer isso aqui para mim, o que vai acontecer? Eu vou experimentar qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a minha vida em cada área que eu deixar o Espírito Santo transformar a minha maneira de pensar. Então essa é a palavra que Deus tinha colocado no meu coração hoje. E a minha oração era que, enquanto fosse falada a palavra, que o Espírito Santo confirmasse no coração de vocês a vida que realmente importa. A última vez que eu ministrei aqui, eu falei um pouquinho sobre Eclesiastes, acho que há 2 vezes atrás, né? Mostrando que existe um lugar de nós compreendermos o que realmente é importante na nossa vida. Seja a idade que você está hoje, não importa se você é novo, se você é velho, se você já passou muito tempo da sua vida aqui. Existe um lugar onde nós podemos aprender hoje, mais um pouco, daquilo que Deus já preparou para cada um de nós. Todos nós aqui hoje temos uma necessidade, algo que nós precisamos da parte de Deus, não temos? Todos nós. Eu tenho, cada um de vocês tem, em áreas diferentes, porque Deus trata conosco também tão individualmente. Ele olha a sua necessidade, Ele quer essa abertura no seu coração, de você pensar não somente como o mundo pensa a respeito do seu problema, mas você deixar o Espírito Santo mostrar para você esse lugar que Deus sempre tem uma boa, perfeita e agradável vontade para a sua vida.
tudo que Deus já me instruiu na minha vida, que eu tive aquela coragem ali do momento para poder fazer. Foi a boa e perfeita e agradável vontade do meu Deus para a minha vida. E tudo que você faz baseado nessas decisões, deixando o Espírito Santo te mostrar, você vai colher fruto dessas decisões a sua vida inteira. Boas decisões, tomadas não pela pressão dos seus sentimentos ou pela pressão das situações. A maioria das decisões erradas que nós tomamos são nesses momentos de pressão. Na hora que surge o problema, não toma a decisão quando as suas emoções estão totalmente descontroladas. Espera se acalmar. Mas a decisão tem que tomar rápido. Então você vai ter que se acalmar rápido. Você sabe se acalmar rápido? Então vai aprendendo dia a dia esse lugar de descanso que existe para cada um de nós. Através da oração em línguas, que você pode entrar nesse lugar de descanso para poder ouvir a voz de Deus. Então não toma as decisões da sua vida com as suas emoções desequilibradas. São essas decisões que depois nós nos arrependemos. E existem decisões que, mesmo se arrependendo, elas vão te acompanhar por todos os seus dias aqui na Terra. Então a gente tem que cuidar bem como nós temos vivido a nossa vida. Existe um lugar muito diferente, não como esse mundo diz que você deve viver. Você não precisa se amoldar ao que esse mundo pensa e que fala a respeito de você, como jovem, como homem casado, como mulher casada. Hoje, o que o mundo pensa sobre casamento, sobre tantos e tantos assuntos. Essa semana a gente esteve no Conselho Tutelar aqui do bairro e eles se dispuseram a nos ajudar nas situações. E ali é um clima tão pesado. Eu fui lá com uma das meninas que ajudam aqui, para a gente ver que o mundo que a gente vive não é essa maravilha de tudo maravilhoso. Esse mesmo mundo que a gente vive, que a gente fica apaixonado pelas coisas desse mundo e deixa de lado tudo de bom, tudo de puro que tem na presença de Deus, é esse mesmo mundo da pedofilia, do pai que maltrata o filho, que abandona o filho, do idoso que é abandonado no lar de idosos pela família, e muitas coisas que a gente não precisa enumerar, que estão presentes no nosso dia a dia. Esse é o mundo que nós vivemos. Que o diabo vem e faz uma maquiagem maravilhosa e fala para você, não, vive aqui nesse mundo, vive de qualquer jeito, faz tudo que você quer, você é livre, Deus te ama, faz tudo que você quer. Só que ele não mostra para você o fim dessa decisão que você toma na sua vida, de se amoldar à forma de pensar desse mundo. O diabo nunca vai mostrar para você o final daquilo que ele sugere que você faça, como se não tivesse problema nenhum. Ele não vai mostrar para você o final dos seus filhos destruídos, da sua família destruída, com essa mulher que ele coloca diante de você, linda, maravilhosa, que você acha que é, Ele não vai mostrar para você a sua família toda destruída, a sua família te odiando pelo que você vai fazer. Ele não vai mostrar para você. E isso em qualquer situação que nós estejamos passando hoje. O diabo só tem um propósito: te matar, te roubar, te destruir. A você e a sua família, por completo. Quantos casos que nós vemos de meninas que quando foram maltratadas pelos pais, ou que os pais tiveram já 5 casamentos, porque a desculpa que se tem, que uma maioria das pessoas fala, eu tenho que ser feliz. Só que não olha todos aqueles que estão confiados a ele ali naquela situação e o que o fruto daquela felicidade, entre aspas, vai trazer para aquela família. Eu conheço várias mulheres, meninas que viveram essa situação e quando se tornam mulheres, fazem a escolha de se relacionarem com outras mulheres, de tão machucadas que elas foram pelos homens, pelo pai, pela figura do pai, que deveria ser o maior exemplo, foi a maior decepção. Então, elas decidem se tornar, o homossexualismo ali, e se juntarem com outras mulheres de tão machucadas que foram por decisões tomadas pelos pais. Então, olha a sua vida, se você é pai, se você é mãe, você não toma decisão sozinho mais, ninguém te obrigou a ter filho. Agora, a sua vida, você não deve só a você.
Eu mereço ser feliz. E a quantidade que está aí junto com você? Não merece, não. Você nunca vai ser feliz fazendo a infelicidade dos outros aqui na terra, sabia? Você pode ser feliz por um momento, mas o fim da sua vida, de acordo com esta palavra aqui, você vai colher exatamente a injustiça que você tem semeado. Então, pode ser que você me odeie por essa palavra, mas não é a palavra vinda de mim. É a palavra de Deus que nos garante. E este é um lugar de segurança que você pode andar. Que se você viver uma vida de integridade nessa terra, é o próprio Deus que vai te honrar. Pelo custo. O custo é muito alto. O custo é alto. Se você não quer dar conta da sua vida para ninguém, vive sozinho então. Decide ir lá para o mato, fica lá sozinho, pega uma barraca, fica lá sozinho. Não se relaciona com ninguém. Então, porque se você for se relacionar com as pessoas, existe uma maneira de você não ser esse que destrói os outros. Deus não tem esse lugar para ninguém. Deus tem um lugar de você ser aquele que edifica, que constrói no coração do seu esposo, no coração dos seus filhos, vai edificando um lugar, irmãos, que constrange o coração mais duro nessa terra, será constrangido pela vida que você edifica dentro do coração do outro. Quem que pode tirar isso de você? Ninguém pode tirar desse lugar se você não quiser. O amor de Deus é aquele que se sacrifica pelo outro, sacrifica em todas as áreas, sacrifica em dinheiro para construir esse lugar aqui, para poder ter as crianças nesse lugar onde são amadas e valorizadas, foi com sacrifício, não foi com facilidade. Tudo é com sacrifício. Por isso, nesse mesmo versículo aqui, no versículo 1 do Romanos 12, fala: apresentai-vos a Deus como um quê? De qualquer jeito, porque Deus te ama? Não, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não como aquele que se amolda a esse mundo e tem uma aparência. Quando vem aqui na igreja é uma pessoa. O que adianta isso? Você está enganando quem, irmão? Vai adiantar de quê? Você está construindo a sua vida na areia quando você tem esse procedimento. Deus quer que você construa a sua vida sobre a rocha. E vai vir a tempestade, e vai vir a pior enchente. E a sua vida vai permanecer. Mostra a sua vida permanecendo na hora do problema, então. Esse é o verdadeiro evangelho. Aquele que permanece, que faz boas escolhas diante da maior pressão. A maior pressão que você sofrer. É da presença do meu Deus que existe vida. Que existe um amor que nunca me constrange. Que nunca me machuca, que nunca me despreza. É esse lugar que você precisa, irmã. Para de ficar com medo das palavras do seu marido. O lugar de segurança para você é na presença do seu Deus. E o medo que você tem, deixa o perfeito amor de Deus lançar fora esse medo que você tem. Seja do que for, medo dele te trair, medo dele ir embora. Deixa o perfeito amor de Deus lançar fora esse medo na sua vida. Existe este lugar onde você pode viver. E depois que você conhece, você não quer nada mais além desse lugar. Não quer mais se amoldar a esse mundo, porque já sabe que não dá certo. O final é morte. Há caminhos que ao homem parecem direito. Por que fala desse jeito? Porque é com engano. O diabo apresenta para você uma solução para a angústia que você está vivendo, da solidão que você está vivendo. Ele te mostra uma solução que parece direito, mas o fim dele é o quê? Morte. Morte é coisa boa? Não. É ruim, é com sofrimento. Então, vamos fazer boas decisões. Não sabia que eu ia falar isso, mas tudo bem. Se você se entregar a Deus, Ele vai te ensinar o que você precisa ouvir. Chega de famílias destruídas dentro da igreja. As famílias estão destruídas lá. Aquele que se amolda ao mundo, mas você tem outra condição de mostrar lá dentro da sua casa um evangelho verdadeiro, pelo curso da sua vida, mas que certamente você vai colher honra da presença de um Deus que nunca falha e que é galardoador daqueles que buscam a Ele diligentemente. Você está buscando só o presente dos homens? Busca o presente de Deus. Aí sim, esse que vale a pena. Amém? Um dia minha mãe teve uma visão comigo que, diante de uns problemas aí mais recentes que eu estava passando, eu sempre lembrava que eu estava num balanço
E Deus me empurrando ali, eu como se fosse uma criança mesmo, só tendo prazer naquele momento ali da presença do meu Deus. E essa música fala, em teus braços, que é o lugar de descanso, nos braços do seu Pai. E você tem disponível esses braços do seu Pai para te acolher, para te receber, para te instruir, para você não tomar decisões erradas e não tomar decisões sozinho, nem sozinha, para você ter a força dele, para você ter o amor de Deus derramado no seu coração todas as vezes que você precisar e necessitar. Na verdade, os dias que a gente está vivendo é quase que constante, né? Que a gente precisa desses braços do nosso Pai. Quando a gente já está num lugar tão pesado, o dia que eu fui lá, né, com uma das professoras lá no Conselho Tutelar, eu fui para minha casa tão pesada de ver a situação das crianças. E Deus está nos dando o privilégio de servir essas mesmas crianças. Por que Ele faz isso? Porque Ele encontrou no coração de pessoas esse lugar. Do mesmo jeito, Deus está buscando no seu coração esse lugar para servir primeiro a sua família. Para Deus, o mais importante é a sua família. Se eu não estivesse servindo a minha família lá dentro da minha casa, eu não seria habilitada por Deus para servir essas crianças. Quando eu venho aqui servir elas, eu venho sem nenhum outro interesse. Mas sabendo que Deus me confiou esse privilégio que Ele colocou nas minhas mãos. Aqui, Michele, vem servir as crianças. E Deus está te confiando isso para você servir a sua família. O mais importante para Deus é a sua família. Que são as pessoas que mais te conhecem. Por isso que é realmente com dificuldade, é com morte. O Evangelho de Jesus é com morte. Morte das suas próprias vontades e morte da sua própria carne, do seu homem natural, que quer só se amoldar aqui a esse mundo. Quer ser aquele igualzinho lá que a gente mostrou. Tudo igualzinho, tudo igualzinho. Tudo procede, tem o mesmo procedimento. E Deus te chama para ser esse diferente. Mas você não está sozinho nesse ser diferente. Então procure estar com pessoas que têm escolhido esse lugar de ser diferente. Para você se fortalecer e ver que existe condição de viver. Que você não está sozinho, não. E que outros que já viveram, que já receberam o benefício de uma obediência a esse lugar, de ir contra a maré, de ir nesse lugar, de amar mais a presença de Deus e buscar esse lugar de agradar a Deus. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Foi a palavra falada aqui na vigília dos jovens. Lembre-se dessa palavra. Não fala só com Deus, eu te amo, eu te amo. Deus quer a obediência do seu coração. E não desista quando você não conseguir da primeira vez. Sempre existe um lugar de você se humilhar mais um pouquinho. Deus, eu não consegui, mas o Senhor me ajuda. O Senhor me capacita, o Senhor derrama do seu amor no meu coração. Eu vou tentar mais uma vez, Deus, me ajuda, me ajuda. E nesse lugar de se humilhar e de depender de Deus, vai havendo um crescimento para você na sua vida. E todas as outras coisas que vão vir depois, você já não vai ser mais a mesma pessoa. Porque você experimentou no humilhar do seu coração um lugar que você não tinha e que você recebeu da presença de Deus. Então vamos buscar esse lugar da presença do nosso Deus. Para as pessoas olharem a sua vida, a vida da sua família e enxergarem a luz. E não tudo igual, tudo igual. A luz. A luz que Jesus é em você. A luz desse mundo. Este CD foi produzido pelo Ministério Fonte de Vida Eterna em Contagem, Minas Gerais. Para maiores informações, entre em contato pelo telefone 31 3357 0942, pelo e-mail contato@fontedevidaeterna.org.br